Boa noite, esta é a CNN Brasil e este é o WW. O ministro Gilmar Mendes seguiu os votos da segunda turma do Supremo e manteve Daniel Worcaro preso. Mas o ponto central do seu voto, publicado agora à noite, é a sugestão de que o caso Master pode terminar tal qual a Lava Jato, em nada. O decano da corte sugere que o script dos dois casos é o mesmo. Segundo ele, abre aspas, atropelos ao direito de defesa e as regras processuais podem gerar espuma midiática e linchamentos morais no curto prazo, mas cobram um preço alto no futuro. O debacle da Lava Jato é um exemplo disso, fecha aspas. O voto de Gilmar é importante porque na Lava Jato foi ele quem liderou no Supremo Tribunal Federal o processo político e jurídico que enterrou a operação. E ao apontar as semelhanças que enxerga entre os dois casos no seu voto, ele sinaliza, sim, que o caso Master pode ter o mesmo desfecho da Lava Jato. Nessa edição, a gente vai tratar também da crise dos combustíveis e da guerra no Irã. Antes de apresentar os convidados aqui desta roda, primeiro o advogado criminalista Celso Villard. Muito bem-vindo, doutor, de volta ao WW, depois de uma longa ausência, nós estamos felizes com o seu retorno. Boa noite a todos. Também estou feliz em retornar. Aqui comigo a Larissa Rodrigues, direto de Brasília para a Avenida Paulista. Bem-vinda, minha amiga. Que bom fazer lado a lado aqui, né? A gente fica nessa só de conversar por vídeo. Boa noite, gente. Boa noite. Larissa Thaís Herédia comigo aqui também, como sempre. Vamos lá. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, votou para manter a prisão de Daniel Worcaro, mas citou vícios da Lava Jato que estariam, segundo ele, se repetindo no processo relativo ao Banco Master. Enquanto isso, Brasília se prepara para lidar com a delação do ex-banqueiro durante a corrida eleitoral. A reportagem é de Thaisa Medeiros. Evidenciando ainda mais o racha no Supremo, Gilmar critica o voto do relator do caso, André Mendonça, e a transferência de Worcaro para um presídio federal, mas reconhece a necessidade da prisão preventiva para o ex-banqueiro. Entretanto, disse guardar reservas em relação ao uso de conceitos elásticos e juízos morais como atalhos argumentativos para fundamentar a prisão preventiva. Em passado recente, essas mesmas fórmulas foram indevidamente invocadas pela força-tarefa da Operação Lava Jato para justificar os mais variados abusos e arbitrariedades, disse Gilmar. O ministro citou a Lava Jato 7 vezes durante o texto. O voto do ministro chega próximo ao avanço da delação de Worcaro. O processo de colaboração premiada de Worcaro deve durar em torno de 3 a 6 meses, terminando entre o fim de junho e o fim de setembro. Isso aproxima a delação da campanha eleitoral deste ano. As convenções partidárias ocorrem entre julho e agosto, com a propaganda eleitoral começando em 16 de agosto. A duração dos procedimentos da delação vai depender da quantidade de informações dadas por Worcaro. O ex-banqueiro assinou um termo de confidencialidade com a Procuradoria-Geral da República e com a Polícia Federal, dando o pontapé inicial na colaboração com a Justiça. Com isso, o acordo entra em uma fase mais complexa. Agora, Worcaro detalha as informações que detém e apresenta as provas relativas a elas. A partir daí, os órgãos de investigação passam a validar as declarações e elaboram os chamados anexos. Nesses anexos, o delator separa os dados que serão expostos por meio de tópicos, podendo ser o nome dos delatados ou os casos referidos. Durante o processo, a PF e a PGR comparam as explicações de Worcaro com provas já levantadas e avaliam se realizam novas operações com base nelas ou não. Diante do cenário, grupos políticos buscam se descolar do caso. O governo federal tem preocupações com vínculos de figuras como o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o senador Jacques Wagner com o Banco Master. A estratégia seria tentar emplacar o apelido de Bolsomaster para a crise em discursos e publicações de redes sociais. O Planalto busca fixar a ideia de que o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro não fiscalizou adequadamente a atuação do Master. Já a cúpula do Congresso respira aliviada. Na avaliação do grupo, a delação de Worcaro enfraquece o movimento por uma CPI do caso. Isso porque as declarações do empresário vão fornecer novos elementos à investigação, tirando a necessidade de uma comissão legislativa.
No Supremo Tribunal Federal, a crise ainda é um tópico divisivo. O ministro relator do caso Master, André Mendonça, disse que a corte precisa da confiança da sociedade. Não tenho a pretensão de ser salvador de nada. Eu entendo que é um munus público, ali há muito mais responsabilidade e deveres do que prerrogativas e poderes. Celso, o Gilmar Mendes sugere que estamos sob uma nova Lava Jato. Estamos? Não, em primeiro lugar, eu diria que o voto do ministro Gilmar, no que toca à questão de prisão preventiva, os conceitos aplicáveis à prisão preventiva, é um voto irretocável. Inclusive avaliando aí precedentes de muitos anos, de décadas da Corte. Agora, eu sinceramente não concordo, acho o ministro Gilmar talvez o mais preparado do Supremo, o voto no que toca à prisão preventiva, como eu disse, é irretocável, mas no que toca à comparação com a Lava Jato, acho que nós não estamos numa situação que possa se comparar com a Lava Jato, nem de longe, até porque, veja que o primeiro ato, a primeira medida constritiva foi avaliada já pela turma do Supremo Tribunal Federal e aprovada por unanimidade. Então, eu, sinceramente, não vejo aqui a questão da Lava Jato. Vejo, evidentemente, que existem algumas questões que o Brasil repete, infelizmente, como a questão dos vazamentos e essa exploração midiática de questões sensíveis para as quais o ministro chamou a atenção. Mas não acho que isso nos coloque numa Lava Jato. Agora, Celso, você acaba de sair de um processo, julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, você advogou para ele nesse processo, que nasce a partir de uma colaboração premiada do Mauro Cid. E você tem a experiência de colaborações premiadas também durante a sua atuação na Operação Lava Jato. O grande ineditismo que nós analistas, repórteres, estamos apontando no caso Master, é a possibilidade de uma colaboração premiada do Daniel Worcaro atingir o Supremo Tribunal Federal. Isso seria inédito, né? Tem dois potenciais delatados ali, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Esse fato, ele pode ser o grande trunfo dessa delação ou ele pode ser o que vai barrar e enterrar essa delação? Eu acho que ninguém mais tem condições de barrar ou enterrar essa delação, tendo em vista a enorme repercussão do fato, tendo em vista que a defesa já começa a preparar os anexos, não vejo uma possibilidade desse caso ser enterrado. Eu acho que o que se espera, como se espera de todo delator, é que o delator fale toda a verdade a respeito de todas as pessoas, doa quem doer. E, nesta altura do campeonato, se ele colocar a verdade, acho muito difícil que o caso venha a ser enterrado. Doutor Vilares, é Thaís Herédia aqui, meu caro, que bom tê-lo novamente aqui conosco. Eu queria entender, assim, em que pontos que o senhor discorda que isso é perto da Lava Jato? Qual é o detalhe dessa diferenciação que o senhor faz? A própria... Boa noite, Thaís. A própria diferenciação que o Supremo fez em relação à Lava Jato. O Supremo, ao fim e ao cabo, julgou o juiz Moro suspeito e fez severas críticas à atuação dos procuradores da República com o Supremo Tribunal Federal. Acho que esse é o cerne da anulação da prisão da Operação Lava Jato. Agora, é verdade que na Lava Jato nós tivemos, como estamos tendo nesse caso, vazamentos reiterados, o que também não é algo absolutamente típico só da Lava Jato, é típico de todos os casos, inclusive o caso que eu acabei de defender. Então, na verdade, que não é desejável, o ministro Gilmar tem razão, mas o fundo da anulação da Lava Jato foi a atuação do juiz e dos procuradores. Aqui não me parece que nós possamos ter algum tipo de similaridade a partir do momento que nós estamos falando do Procurador-Geral da República, do ministro André Mendonça e da própria segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Ô Larissa, deixa eu pôr você aqui na conversa, claro. O establishment, vamos chamar assim, atuou até agora para frear as investigações e está aí a delação do Worcaro é uma realidade. Daqui em diante,
esse establishment vai continuar atuando para barrar, talvez, a delação ou as outras delações? Você consegue captar alguma coisa de qual seria a estratégia daqui em diante deste grupo? Eu vou te responder falando que o que está tendo de movimentação oposta para que isso não aconteça. Desde o início, e nós da imprensa noticiamos, teve uma história que a gente ouviu ali, né, de fontes da Polícia Federal, de pessoas ligadas ao Vocaro, uma possibilidade de que ele delatasse algumas pessoas e não delatasse outras. Hoje a gente viu uma movimentação dessas mesmas fontes ligadas tanto ao Vocaro, à Polícia Federal e à PGR, que é importante a gente incluir no meio disso tudo, de dizer que essa delação vai delatar todo mundo, já meio que prevendo qualquer tentativa de tentar uma nulidade do processo. Então, até vale a gente lembrar que, claro, para uma delação ser, né, homologada, para que ela de fato saia do papel, porque a gente está nesse processo da delação ainda do Vocaro, o que a gente tem ali pela frente é que ele venha, passe as informações e, obviamente, essas informações precisam ser comprovadas para que, de fato, vale ali, no fim das contas, né, o doutor vai falar melhor que eu, no cálculo de quanto tempo ele teria de perdão de pena ou se, de fato, não ficaria preso. Então, Caio, essa tentativa de blindar qualquer possibilidade de que a delação possa vir a ser anulada. E essa tentativa de blindar, ela parte, inclusive, daquele afastamento do ministro Toffoli quando ele ainda era o relator. Agora, tentando responder sua pergunta, vamos jogar para o lado da política. A gente percebe uma preocupação muito grande e um movimento até de que, depois de que tudo isso aconteceu, é preciso que algum grande cacique da política apareça nessa delação. O que eu escutei muito hoje é que qual seria esse grande cacique? Numa tentativa até, se a gente possibilitasse um bode expiatório, quem sabe outros poderiam ser salvos. E diante disso também, voltando nas fontes da Polícia Federal, ouvi a mesma história. A gente vai ouvi-lo, ele vai trazer as informações que ele tem, vamos checar e tentar blindar de todas as maneiras. Ontem, eu trouxe em primeira mão no Prime Time uma tentativa até de uma delação, quem sabe, no segundo momento do ex-presidente do BRB, do Paulo Costa. E isso é uma vontade dele que lá atrás já teria sido sinalizada. O que eu ouvi hoje da Polícia Federal, se fecha o processo de delação premiada com o Vocaro, ele traz informações, a polícia checa e, a partir disso, quem sabe, no segundo momento, possa fechar com o presidente do BRB. Então, eu tenho sentido uma movimentação muito grande para tentar blindar qualquer tipo de possibilidade para abrir, né, qualquer vírgula ali para depois uma movimentação de anulação ou de qualquer tipo de nulidade ali da delação. O que você sugere também, que eu acho interessante, é um troféu, né? Uma tentativa de desviar ou de acalmar, entregar alguém, né? Ter um troféu, né? Possivelmente sendo um presidente de partido, já tem presidentes de partido aí aparecendo, né? Presidente do União Brasil, Antônio Rueda, presidente do PP, o Ciro Nogueira. Eu tenho uma percepção que o troféu dessa delação é um ministro do Supremo, um dos dois, né? Muito provavelmente o Dias Toffoli, que o que a gente tem de informação é que a Polícia Federal tem algo avançado em relação a ele. Mas, Celso, tendo em vista que daqui em diante o processo está startado já com... e mesmo essas sugestões e indicações do ministro Gilmar, o que os operadores da Procuradoria-Geral da República, da Polícia Federal, do gabinete do ministro André Mendonça devem se atentar para evitar nulidades futuras nesse procedimento? Eu acho que nesse primeiro momento o que me parece fundamental é conter os vazamentos. Nós vivemos num país absolutamente polarizado, como todos nós sabemos já há alguns anos, e com toda essa questão de mídias sociais, é preciso lembrar, né, o que a Larissa acabou de dizer, a delação é um meio de prova, né? O fato de uma pessoa ser delatada, constar de uma delação, não significa que ela é culpada. O Estado vai ter que fazer a corroboração disso, a validação disso, a comprovação disso, para levar alguém para um processo e finalmente para uma condenação. Mas eu acho que a principal preocupação hoje é evitar os vazamentos, porque a delação é um procedimento absolutamente sigiloso, e você veja que nós temos tido notícias praticamente todos os dias a respeito dos estágios da delação. Então, espero que de agora em diante isso acabe ficando de uma forma sigilosa para evitar nulidades. Mas, Celso, o vazamento pode gerar uma nulidade?
O vazamento do anexo, se provocado por algum dos agentes obrigados ao sigilo, pode provocar uma nulidade. Eu não acredito que isso vai acontecer, nunca aconteceu, mas também nós ficamos surpresos com a forma avassaladora que se deu o vazamento até de conversas íntimas nesse caso, que é lamentável. Nesse ponto, eu concordo com o ministro Gilmar. Eu não concordo com a comparação com a Lava Jato, mas concordo que, efetivamente, isso é algo que não é aceitável num Estado democrático em que, na verdade, se vaze todas essas conversas, inclusive de intimidades, porque a lei diz que as questões que não interessam à investigação têm que ser destruídas. Quer dizer, nem poderia essa prova estar preservada, ela deveria ter sido dirigida à destruição. Então, acho que esse é o cuidado maior agora. Vilardes, a gente tem debatido nos últimos dias esse ineditismo desse caso, que é a delação conjunta com PGR e com Polícia Federal, que historicamente, inclusive, disputam e estão em campos opostos na condução desse processo. Eu queria a tua avaliação disso e se essa determinação, essa decisão de fazer com PGR e PF ao mesmo tempo, se isso é um fator de risco ou é um fator de garantia? Eu acho, Thaís, que dificulta o trabalho da defesa, porque quando você tem a PF e o Ministério Público, acho que o Caio falou isso ontem no programa, o número de pessoas envolvidas aumenta, e quando você está tratando de um acordo, quanto maior o número de pessoas, mais difícil é. Agora, eu acho que justamente em função dessa disputa que sempre existiu entre PF e Ministério Público para conduzir a delação, isso é uma garantia, é uma segurança. Eu acho que uma delação eventualmente assinada, um acordo assinado com a participação do Ministério Público e da Polícia Federal é algo extremamente positivo para a garantia de todo esse processo. É isso. Larissa. Doutor, eu fiquei pensando, ouvindo o senhor falar dessa possibilidade de anulação em caso de vazamento de informações. A gente teve essa semana, por exemplo, uma nota muito até forte da Polícia Federal, meio que responsabilizando e jogando para a CPMI o vazamento de conversas íntimas, dizendo que coube à Polícia Federal retirar o material que seria sigiloso dessas conversas pessoais do Vorcaro, mas que a CPMI mesmo assim foi e pediu, né, a operadora responsável e recuperou essas mensagens. Na opinião do senhor, já é uma movimentação para tentar blindar a Polícia Federal de qualquer tipo de acusação, né, de vazamento dessas conversas? Porque se foi uma CPMI ou um parlamentar que vazou, isso não geraria nulidade. Mas se é alguém envolto nas investigações, como é o caso da Polícia Federal, isso poderia gerar. Não, eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que é elogiável a postura do ministro André Mendonça, que instaurou um inquérito para apurar os vazamentos. Vazamento é criminoso, né? Então é uma conduta típica que tem que ser apurada. E não importa se é por parte da Polícia Federal, do Ministério Público ou da CPI. Inclusive a CPI, que os senadores ficam toda hora pregando a ilegalidade, etc., que apuração tem que se dar na forma da lei, né? E sem vazamentos e sem exposição de fatos desnecessários. Então, acho que tem um inquérito em relação a isso. Não acredito que a Polícia Federal tenha feito esses vazamentos, mas há um inquérito para apurar isso. E de doravante, se as coisas forem contidas, eu não acredito que existirá uma nulidade se houver essa contenção, e parece que nós estamos no caminho dessa contenção a partir da instauração de um inquérito policial. Ô Celso, para finalizar, eu queria sua leitura como operador do direito e com seu olhar e experiência sobre a situação do Supremo Tribunal Federal. O senhor sente a Corte preparada para um processo de depuração, seja jurídico, se evoluir a incriminação de um dos seus integrantes, a partir do Daniel Vorcaro, seja por um processo político, a partir de um impeachment conduzido pelo Senado em algum momento, ano que vem, provavelmente? Eu acho que a instituição, William, ninguém está preparado, né, para algo tão forte como isso, porque ninguém está pressupondo
a prática de um crime por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, se isso ocorrer com preparo ou sem preparo, as instituições vão funcionar. E eu acho que o Supremo vai tomar a posição mais adequada, a posição correta, se houver um fato criminoso. Repito, nós não podemos tratar antecipadamente nenhum ministro como culpado, não podemos presumir, em função do princípio da presunção de inocência, e precisamos aguardar os fatos e as comprovações. Ainda que haja a palavra do delator, é preciso que isso seja comprovado. Tudo isso é muito sério. Agora, se houver efetivamente algo, evidentemente que o país espera que seja tomada a providência com preparo ou sem preparo. Celso Vilardi, advogado, muito obrigado. Bom tê-lo de volta aqui conosco, Celso. Bom final de semana. Um abraço, boa noite.